Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou o músico e mestrando em etnomusicologia, Paulinho Parada, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores, formada por mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em música e pesquisadores associados. Estou aqui hoje com Carlinhos Santos, que fez parte da memória, está fazendo parte da memória da música popular aqui de Porto Alegre e do estado também. O Carlinhos Santos, ele é compositor, toca violão, canta, faz projetos de coletivos como o Janelas Negras, e ele vai falar um pouquinho sobre isso e está aqui conosco. Carlinhos Santos, boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui. E tu nasceste em 1955 na cidade de Rio Grande. Rio Grande. Aqui no Rio Grande do Sul. Como foi esse teu começo na música, quando vieste para Porto Alegre? Conta para os nossos ouvintes. Eu cheguei em Porto Alegre numa época muito ruim. Cheguei em 64. Ah, sim. Né? Logo que estourou a ditadura militar. Exatamente. E uma curiosidade, que meu avô morava no quarto andar da Casa Louro, que na Andradas com a Borges. Uhum. Então, lá do quarto andar, a gente via a correria toda do povo, a polícia, tudo. E pra gente era muito estranho. Eu tinha 9 anos. Tu tinha 9 anos, 9 né? anos. A gente via aquela correria da cavalaria batendo no povo, aquela gritaria toda. E víamos isso em loco, né? Essa é uma coisa que marcou muito a vida da gente, né? Hoje você, Carlinhos, falou assim. E eu fico pensando que nas manifestações atuais, em 2013 estouraram muitas manifestações, e claro que não é o foco do programa, mas você comentou, me lembrou muito um pouco do cenário atual, claro. Sim, que é bem diferente. Bem, né? Diferente. Mas estamos com inclusive uma intervenção militar lá no Rio de Janeiro. Né? Uhum. É um cenário que afeta também a carreira dos músicos aqui. Né? Carlinhos Santos, e o teu início musical como compositor? Quando que foi? Quando que começaste a te apresentar? Ou como intérprete? Quem surgiu primeiro, compositor ou intérprete, Carlinhos Santos? Na verdade, eu comecei a tocar violão muito cedo. Né? Porque tinha, na época que estourou o Beatles, essa coisa assim, tinha uma dupla de rapazes que eles tocavam na entrada do meu edifício, assim, e eu fiquei maravilhado. Foi o primeiro contato que eu tive com violão. Foi esse, fiquei maravilhado com aquilo. Meu pai tocava violão e tinha um violão que era intocável. Né? E ele era músico? Não, meu pai não. Mas tocava violão? Tocava violão, mas ninguém deixava ele tocar nesse violão. Né? E eu fiquei maravilhado com aquilo. E me deu uma vontade de aprender a tocar violão. E peguei o violão do meu pai escondido. Não, algumas vezes, né? E fui dedilhando e perguntando aqui e ali. O dia que ele viu que eu tinha pego o violão dele, em vez de me dar uma bronca, eu já estava tocando, né? E ele gostou? Gostou, tanto que a bronca foi suave, né? Existe toda uma preocupação, um cuidado, que agora, com a abertura do curso de música popular na graduação em música aqui na URGS, recentemente eu estava conversando com a professora Luciana Praz e sobre os músicos da noite, né? O quanto é importante pesquisar sobre os músicos da noite aqui de Porto Alegre e que a universidade dê conta assim, dessas memórias sobre pessoas. Esse conceito noite, músico profissional que toca na noite, é muito importante. E também é importante pensar em como os músicos aprenderam, né? Então, foste autodidata, basicamente. Sim, praticamente. E uma coisa assim que me levou para a música, um dia eu inventei, já estou tocando alguns acordes, fui tocar com essa dupla ali. Esse cara viu que eu fiquei olhando, aí fui tocar, toquei umas 2 musiquinhas assim, bem simples, uma coisa bem simples assim. Ia passando um outro rapaz, olhou para mim assim,
e me chamou, acho que idade tu tem? 13 anos. Quero falar com teu pai. Né? E foi até minha casa que veio assim, e convidou para participar do conjunto. Eles estavam montando um conjunto. Uhum. Né? Estavam montando um conjunto. Eu disse, o seu guri tem talento. Meu pai, negativo. Ele vai estudar, mas seu guri tem 13 anos de idade, não sei o que. Não, negativo. Mas ele tem muito talento, nós estamos precisando. Ele foi embora. Alguns dias depois voltou a carga de novo. E como eu disse, nós vamos tocar em tal lugar. E a coincidência, olha como era a coincidência é que o lugar onde eles iam tocar era um salão de uma tia do meu pai. Sim. Aí uma coisa facilitou a outra. Então, com 13 anos, acabei, né, tendo a minha primeira participação como músico e toquei nesse conjunto chamado Opus 6. Eu fico pensando que começaste a vir para Porto Alegre em 1964. 64. Aí, com 13 anos, certamente foi em 1968. Isso. Logo no AI-5, né, que foi uma repressão muito maior. O Ari Fernando, o músico que gravaste, inclusive, que gravou Caçador de Mim, né? Na coletânea Janelas Negras, que depois nós vamos falar um pouco, ele cantava muito, Ari Fernando cantava em meio a esses festivais estudantis, né? Na época que ele chama da época da repressão. Carlinhos Santos, eu gostaria de convidar aqui os ouvintes para escutarem uma música que você gravou. Eu acredito que foi em 1984, isso foi no LP Todas as Águas. Qual foi o ano de lançamento desse LP? Foi em 84. 84? E participaram desse LP quais músicos, além do Tennyson e do Chico Ferretti? Plauto Cruz, a Maria Copete, tivemos 2 percussionistas, meu irmão Ney Santos, né? O Cláudio, e 2 irmãs também que fizeram um back vocal na época, que estavam cantando. E essa era a banda. Olha só, então nós vamos ouvir as composições Todas as Águas de Carlinhos Santos e Giramundo de Chico Ferretti, Francisco Ferretti. Isso. Vamos escutar. Estava a flutuar uma ilusão no zoo total dessa emoção. Um certo vento norte açoitando a vela forte, embriagar-me nessa poesia. Navegar, acredites, é minha fantasia. Embriagar-me nessa poesia. Navegar, acredites, minha fantasia. Abrir as cortinas em frente a faróis, dobrar as esquinas, velejar lençóis, me guiar na estrela, desvendar cruzeiros, moinhos d'água, naufragar os receios, ancorado em teus seios, afogar a mágoa, afogar a mágoa, embriagar-me nessa poesia. Navegar, acredites, é minha fantasia. Embriagar-me nessa poesia. Navegar, acredites, minha fantasia.
terra gira, eu e você. Se não gira, pode até cair, quebrar, pode até cair na terra, pau de pedra, cai o sal, moeda, pode até morrer. Sinto sede, sinto fome, não reclamo, não tem. Muita gente no caminho, sou mais um também. E vou bebendo essa estrada, quero paz, na caminhada quero ver. Mas se tem um amor, gira até e volta outra vez. Volta a poesia, sua rima, sua vez. Gira mundo, gira terra, gira eu e você. Se não gira, pode até cair, quebrar, pode até cair na terra, pau e pedra, cai o sal, moeda, pode até morrer. Mas se tem um amor, gira a cara, levanta outra vez. Volta a poesia, sua rima, sua vez. Gira mundo, gira terra, gira eu e você. Se não gira, pode até cair, quebrar, pode até cair na terra, pau e pedra, cai o sal, moeda, pode até morrer. Pode até morrer. Pode até morrer. Gira, 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 gira. Gira. Gira, 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 gira. Gira. Gira, 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 gira. Gira. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou o músico e mestrando em etnomusicologia, Paulinho Parada, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Eu estou aqui com Carlinhos Santos falando sobre memória da música popular aqui em Porto Alegre. Carlinhos Santos está presente hoje, ele falou um pouquinho sobre seu início, que ele nasceu em 1955, na cidade de Rio Grande, e veio para Porto Alegre em 1964. Bom, Carlinhos, eu gostaria de que você falasse um pouco, logo depois que você começou a tocar em 1968, como você falou, logo ao longo da sua carreira, quem você gostaria de lembrar aqui e mencionar aos ouvintes que participou assim da construção da tua musicalidade mesmo? Estávamos falando aqui, por exemplo, do Adão Pinheiro. Sim, sim. Antes disso, uma coisa interessante, que como eu fui oriundo das bandas de baile, né, eu conheci porque antigamente o foco da noite de Porto Alegre era em Petrópolis. Uhum. Né? Não era Cidade Baixa. O bairro Petrópolis. Era o bairro Petrópolis. E lá eu conheci um rapaz tocando violão, eu me encantei. Né? O jeito dele tocar violão, eu disse, mas que coisa diferente isso. Né? Ele estava tocando Jorge Ben, que eu praticamente não fazia parte do meu mundo. Mas aquela pegada dele de violão, aquele balanço... E quem era? Hoje ele é tecladista. Marcos Farias. Marcos Farias. Marcos Farias. Isso lá no bairro Petrópolis. Isso. Então o foco... Eu, na verdade, eu comecei a sair à noite assim, com um amigo, Jarbas, que atualmente está morando no Rio de Janeiro. Então a gente dava umas escapadinhas assim, e a gente adorava tocar violão. Né? E as pessoas adoravam o repertório, porque o nosso repertório era uma coisa assim, mais jovem guarda e um pouquinho internacional, as pessoas adoravam aquilo ali. Né? Até que nós tomamos
ciência dessa outra coisa chamada samba, né? Esse samba de Jorge Ben. E então essa influência do Marco foi inicial, foi muito interessante. Quando eu fui para o Vinha D'Alio, que se tornou a maior casa de música ao vivo da noite, né? Lá eu conheci duas pessoas fabulosas, que é Tennyson Ramos e Plauto Cruz. E isso, o Vinha D'Alio, era na década de 1980, mais ou menos, isso? Sim. Isso. Década que tu gravaste o disco Todas as Águas, que é um LP que nós ouvimos aqui, agora há pouco. E desses músicos, nós estávamos falando aqui sobre memória, mas onde tem memória também tem esquecimento, né? Sim. É impossível lembrar de todas as pessoas e conhecer tudo. Mas, pelo que tu recordas agora, Carlinhos Santos, quais músicos que tu gostaria de lembrar aqui que você acha que talvez não tiveram o merecido reconhecimento e que estão de alguma certa forma vivenciando uma espécie de esquecimento social? Paulinho, eu vou deixar a boca aberta. Na verdade, todos. Na verdade, todos. Porque um amigo meu do Rio de Janeiro disse assim, Carlinhos, o músico gaúcho tem que sair do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um cemitério de músicos. Né? Tem N talentos e as pessoas não recebem incentivo nenhum para estudar, sabe? Para ir mais adiante, porque tu chega a ter um determinado ponto e aquilo ali não tem mais o que conquistar, né? Não tem aquela vontade de passar e ir para alcançar aquela outra coisa, porque aquela outra coisa não existe. Tem dois etnomusicólogos que são estudiosos, que fazem estudos musicais, pesquisas, o Alabarces, Pablo Alabarces e Felipe Trota, que agora em 2017 eles fizeram uma revista que fala sobre subalternidade, que fala muito dessas metáforas geográficas da exclusão, ou seja, dependendo do posicionamento da pessoa, do músico, que nasceu em determinado bairro ou em determinada cidade, acaba por ficar excluído dessa indústria, né? Eu mesmo estava conversando com um professor, esses dias, um professor carioca, e ele estava falando, pois tem Lupicínio Rodrigues, né? Mas o Lupicínio Rodrigues é um dos poucos lembrados, né? Infelizmente é um dos poucos, é quase que vamos fazer uma comparação popularesca, né? É como comparar o Neymar, né? Que é um jogador de futebol oriundo de classes populares, negro, e que deu certo, mas quantos que dão errado, né? Quantos que não conseguem chegar lá, e não é por falta de digamos assim, no senso comum, talento. Na época que eu trabalhei com o Adão Pinheiro, ele me contava muitas histórias, e ele me comentou uma coisa, que houve uma época que o auge da noite gaúcha era em Pelotas. Olha só. Era em Pelotas, que vinha gente do centro do país, né? Do centro do país. Depois, aqui em Porto Alegre, também o auge da boemia, vinha gente de lá para curtir. Então, eu acho que aí que houve esse interesse pela obra do Lupicínio, porque aquele era muito querido, adorado, né? E tinha aquele círculo todo de boemia, né? Que veneravam ele. Então, houve muita gente, muitos empresários que vinham para cá e para curtir a noite mesmo, né? Que era muito, muito, muito grande e muito diversificada, né? E o Adão me comentou sobre algumas American Boate e outras boates que famosas da época, né? Que concentravam, assim, grandes programações musicais, latinos, inclusive de programações de tango, essas coisas todas, que vinham para cá, grandes shows, que vinham para Porto Alegre para fazer a noite. Sim, existe inclusive na época dos anos 50 até os anos 70, mais ou menos, e antes dessas décadas, né? Os cabarés, os famosos cabarés, né? Tinha ali na Voluntários, né? O Maipu. Sim. Mil e Uma Noites. Isso. Então existia era nos cabarés também que os músicos encontravam o seu mercado de trabalho. Carlinhos Santos, para os ouvintes escutarem e conhecerem teu trabalho,
queria aproveitar a oportunidade que tu estás aqui com o teu violão e pedir para você tocar alguma canção para nós aqui. Ok. Ironia, quando a tristeza me acorda e diz bom dia, me trazendo uma dor tão conhecida que eu amarguei até pra conseguir curar. Ironia é eu sonhar com essas tardes tão normais, de sorrir igual a outros tantos tão iguais, que passeiam a sua vida por aí. Ironia é acordar sem mesmo conseguir dormir, e a solidão gritando alto ao meu ouvido: hoje vai ser mais outro dia sem sentido. Ironia são essas noites que demoram a passar. Eu só queria um novo sonho pra sonhar, felicidade, um novo amor e um bom dia. Parabéns, essa é uma composição tua, né? Essa bom dia, Ironia. E ela foi gravada no teu projeto Janelas Negras. Também se não me falha a memória, pelo Ari Fernando. Isso. E tem dois Ari Fernando. São dois Ari Fernandos, é verdade. Esse, o Ari Fernando, que gravou Bom Dia, Ironia, ele não é o Ari Fernando que participou da pesquisa sobre os músicos da noite de Porto Alegre, que eu fiz aqui no mestrado em música da URGS. Então tem dois Ari Fernando, o que é relativamente comum. Mas, Carlinhos Santos, eu queria te perguntar um pouco sobre esse projeto, Janelas Negras, para os ouvintes se situarem. Esse projeto Janelas Negras consta de CDs, né? Coletâneas feitas para contemplar e dar visibilidade a alguns artistas. Exato. Como que é isso? Como é que funciona? Na verdade, quando eu comecei, eu dei muita sorte que acabei, sempre estava no lugar certo, né? Sabe, aquela coisa assim que, apesar de não ser um exímio músico, acabei parando no Vinhadalho, no meio das feras, então aquilo foi bom para o meu aprendizado. Com Plauto Cruz. Isso. Com essa turma toda, fui parar em outros lugares, inaugurando casas excelentes, tocando em lugares maravilhosos, tendo bastante visibilidade. Mas eu sentia que muita gente tinha dificuldade, não tinha essa mesma sorte, digamos assim, né? E principalmente eu senti que os negros tinham mais dificuldade ainda, né? E como eu comecei a trabalhar com áudio, né? Tinha montado um estúdiozinho em casa, eu disse, eu acho que está na hora de ajudar esse pessoal, né? Porque eu já tive tanta sorte de treinar, não tive de entrar em lugares que seria muito difícil normalmente com outra pessoa. Então está na hora de eu ajudar. E daí que veio a ideia de fazer os Janelas. Mas eu queria juntar, na verdade não era um projeto, eu queria juntar cantoras que eu gostava, assim, para fazer um disco. Aí juntei as pessoas que estavam mais próximas, assim, e fizemos um disco. E o pessoal adorou, foi maravilhoso. Só que os rapazes reclamaram. Aí veio a segunda versão do Janelas, que era só para homens, né? Depois veio o Mistão, que é o número 3, e aí se criou o projeto, daí para frente. Né? Janelas Negras feitas só por cantores e cantoras negras. Isso. Então, eu fico pensando assim, quando você fala que os negros, você percebia que tinham mais dificuldade, né? Isso é uma questão que, ao meu ver, tem a ver com preconceito, né? Sim, com racismo. sim. E isso faz quanto tempo, mais ou menos, que você percebeu isso e teve essa ideia nos Janelas Negras? Não, a ideia partiu desse 12 anos atrás, né? Sim. Mas essa dificuldade é uma vivência diária, né? Claro. Olhando
prestando atenção, vê que as coisas são mais difíceis, né? Sim. Que há uma polarização da cultura para determinados grupos, né? Essas coisas sempre houveram no Rio Grande do Sul. Né? São turminhas, coisas assim, que são pessoas que são sempre contempladas em determinadas coisas, né? E ficou observando, né? Ficou observando e de certa forma, tipo, como é que eu posso modificar isso, né? Então foi uma forma de não posso entrar ali, então aqui eu posso entrar porque já está aberto. Sim. Né? Então tu cria uma outra coisa aqui, uma alternativa. E né? talvez usar até essa metáfora da janela, né? Sim, é uma abertura. É uma abertura, é a abertura possível, não é pela porta da frente, mas é uma Sim, janela. sim, né? claro. E hoje, como está essa questão? Mudou essa abertura ou piorou? Como você vê isso, Carlinhos? Pode falar que aqui é um espaço para o diálogo mesmo. Olha, a abertura se deu assim por intermédio desse aparelho aqui, na internet. Uhum. Né? A internet, todo mundo visualizado agora, tem, né, tu mostra o teu trabalho, ruim, bom ou ruim, né? Tu mostra o teu trabalho. Antigamente não tinha essa mecânica, né? E é uma facilidade? É uma facilidade. Não? Tornou muito fácil, inclusive para os negros, né, de mostrar o seu trabalho, né? Bom ou ruim, né? Mas tem que ter, eu acho que a abertura tem que ser para todos, né? São direitos iguais de criação, de usufruir do teu trabalho, né? E aqui é um espaço que nós priorizamos essas músicas do mundo, essas músicas já tivemos aqui com... inclusive é um movimento que está surgindo e crescendo cada vez mais, o de haitianos em Porto Alegre, e esses haitianos fazem música, sim, né? sim. Assim como o Alex Jorge, né? Então todos nós acreditamos que deveríamos lutar por espaços melhores e mais espaço. Carlinhos Santos, eu gostaria de pedir para tocares mais uma música para as pessoas conhecerem teu trabalho. Tá bom. Mostra pra mim a tua pessoa, mostra pra mim teu lado bom. Não vem agora tentando editar, o amor vem do lado avesso, eu não mereço. Não faça cara de anjo mau, pois não combina com teu astral. Quero sentir o teu amor de perto, eu quero sentir o teu eu esperto. Não faça nada de novo pra me conquistar, pois o meu coração já é o teu lugar. Não faça nada de novo pra me conquistar, pois o meu coração já é o teu lugar. Esqueça a hora, não faz assim, abre um sorriso, vem me namora. Esqueça a hora, não faz assim, abre um sorriso só pra mim, pois o meu coração já é o teu lugar. Não faça nada de novo pra me conquistar, pois o meu coração já é o teu lugar. Ai, ai, oh, ai, Parabéns, estamos aqui com Carlinhos Santos. Esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, e meu nome é Paulinho Parada. Carlinhos Santos, essa composição, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre ela, essa música que acabaste de tocar, anunciasse o nome dela para os ouvintes. Essa música chama-se Anjo Mau, ela é do LP, do quarto CD, perdão. Chama-se Apaixonado. Né? E é como se fosse esse disco nasceu todo assim, praticamente em um mês, né? Foram as músicas compostas todas num mês.
Sabe aquele estado de espírito que tu tá apaixonado? Claro, eu senti esse romantismo, né? Assim como o Wilson Ney, que teve aqui semana passada, o Wilson Ney. Meu irmão. Ele esteve aqui e se considera um compositor romântico, né? Como surgiu essa vertente para você? Na verdade, é o seguinte, as pessoas perguntam, Carlinhos, qual é o teu estilo? Na verdade, quem toca à noite tem que tocar um pouquinho de cada coisa, né? E eu me tornei, assim, um cirurgião. Um cirurgião. Eu tenho 2.000 músicas de repertório e eu nunca escrevo nada o que eu vou tocar. Eu sento no lugar ali e deixo o fluir, né? Mas e as pessoas não te preocupam de tocar no restaurante que as pessoas não estão ouvindo. Eu firmo o pensamento e vou trazendo todo mundo do bar para a música. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu faço isso há muitos anos, né? E eu tenho essas 2.000 músicas de repertório, elas estão à disposição para tu trazer a pessoa, a memória afetiva da pessoa para o palco, né? Então talvez o músico da noite seja, o desafio dele seja isso, seja conquistar as pessoas, conquistar a atenção, o espaço afetivo. É que tem muita gente que usa vários sistemas diferentes, tem muita gente que não, o meu repertório é bom, então ele pega as músicas mais atuais e começa a cantar para todo mundo ficar prestando atenção. Tem outros que separa só letras, gostam muito de letras, e tem outro que gosta mais de harmonia, então cria, sabe, um clima de... Eu não, eu procuro juntar um pouco de cada coisa, assim, eu preciso que aquele cara que está namorando ali fique mais feliz. Entendi. Isso é uma coisa minha, eu gosto de fazer esse exercício, né? E eu queria te perguntar como estás no teu momento atual da carreira, né? Já fazem algumas décadas, né? Nasceste em 1955, começaste em 1968. Como está para ti esse momento atual? Quais teus projetos? Bom, o que vem pela frente? Como eu estou completando 50 anos de música, esse ano comecei com 13, né? Vocês vão pensar que eu tenho 80. Então, esse ano que eu pretendo reunir vários amigos, tem N amigos por aí, então nós vamos fazer várias festas dentro de uma só, para comemorar essa passagem, né? E esse ano, né, eu pretendo, eu tenho problema de renal, então faço hemodiálise, inclusive vim da diálise para cá, né? Então faz uns 4, 5 anos que eu tenho uma parada assim, né? Faço eventualmente um show aqui e ali, mas por questões de saúde. Por questões de saúde eu dei uma reduzida. O músico da noite, pelo que eu percebo, sofre alguns desgastes, né, físicos. Sim. O problema é que eu fui muitos anos hipertenso e não sabia, né? Quando vi o rim já tinha ido. Entendi. Mas, Carlinhos Santos, eu quero convidar aos ouvintes para escutarem a música Bem-vinda, que é uma composição tua, né? Sim. Do disco do mesmo nome. Isso. É que Bem-vinda, né? Como eu toquei em muitas casas que originalmente tocavam samba, eu disse, pô, tu não tinha que botar nos teus discos alguma coisa mais alegre, alguma coisa assim, tipo swing. Eu disse, swing? Eu vou gravar um swing. E compus Bem-vinda. Então vamos conhecer e escutar Bem-vinda de Carlinhos Santos. Meu amor, o teu amor sei que está, como todo rio está pro mar, devido à minha emoção. Sendo assim, vem alimentar a paixão, me tirar da solidão, bem-vindo ao meu coração. Quando sinto que o teu olho brilha e vem pousar no meu, eu sou todinho teu. Eu fico então sonhando com uma ilha, é só você e eu, e um que Deus nos deu. Hoje eu sou mais eu na tua praia,
mudar. Não quero mais sair para a gandaia. Aspiro teu cheiro de flores, eu morro de amores, e adeus, bye bye solidão. Vibro com todas as cores, dou adeus às dores e vibro com teu amor. Quando sinto que o teu olho brilha e vem pousar no meu, eu sou todinho teu. Fico então sonhando com uma ilha, é só você e eu, e um que Deus nos deu. Quando eu sinto que o teu olho brilha e vem pousar no meu, eu sou todinho teu. Fico então sonhando com uma ilha, é só você e eu, e um que Deus nos deu. Meu amor, o teu amor sei que está, como todo rio está pro mar. Bem-vinda a minha emoção, vem então alimentar a paixão, me tirar da solidão. Bem-vinda a minha emoção, meu amor, o teu amor sei que está, como todo rio está pro mar. Bem-vindo ao meu coração, vem então alimentar a paixão, me tirar da solidão. Bem-vinda a minha emoção, meu amor, o teu amor sei que está, como todo rio está pro mar. Bem-vindo ao meu coração, vem então alimentar a paixão. Boa noite, eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Hoje falamos sobre a obra de Carlinhos Santos e falamos com Carlinhos Santos que está aqui. Carlinhos, eu gostaria de agradecer muito a tua presença, esse carinho com que vieste aqui e participaste do programa, e te peço para dar um recado, alguma dica, especialmente para os compositores e cantoras negras aqui que estão começando, pois eu acredito que és uma referência nesse trabalho de juntar, agregar pessoas. Prova disso é a tua coletânea Janelas Negras, que já está aí em qual volume? Já passou do sexto? Sétimo volume. Então, 7º volume. Qual a tua dica que fica aí para os jovens? E para os antigos também? Sim. Bom, eu só tenho se resume tudo numa palavra só. Humildade, 2 palavras. Humildade e trabalho. Né? Trabalhar muito, acreditar no seu potencial, né? Mas principalmente humildade. E humildade já emenda outra palavra chamada unidade. Porque as pessoas, né, elas não estão acostumadas a somar para tornar as coisas grandes. Né? As pessoas, ao se dividirem, estão puxando mais para o seu lado, elas estão diminuindo o seu espaço e o espaço do outro. E as pessoas que estão no poder usam aquele lema também, exato, dividir para governar. Né? O status quo fica aí. Quem detém o poder fica no poder por aí, né? Exato. Então, eu li uma vez um livro sobre da Ku Klux Klan, que ele dizia, a escravidão vai acabar. Aí disse que o rapaz falou assim, não vai acabar porque os negros são muito, não são unidos, então isso vai existir sempre. Não. E eu fiquei pensando naquilo, que coisa incrível.
tem muito de verdade nisso, né? As pessoas, são vários grupos, as pessoas não se unem para melhorar, discussão daqui, não sei o quê, muita discussão de beleza, né? E todo mundo perde, ninguém ganha. Então fica esse recado, a união. Isso é humildade e trabalho. Isso. Estivemos aqui com Carlinhos Santos, muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra aqui, estivemos nas semanas passadas com o Wilson Ney, com o Nego Isolino, com o Alemão Charles do Cavaco, e para finalizar assim essa remessa, digamos assim, de programas sobre a memória da música popular, fechamos aqui com chave de ouro com Carlinhos Santos. Obrigado. Eu agradeço. O programa Músicas do Mundo hoje fica por aqui e meu nome é Paulinho Parada e a coordenação geral ficou por conta do professor Reginaldo Gil Braga. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma boa noite e até a próxima semana. Músicas do Mundo. Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.